Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver a página 19. Nós vamos corrigir algumas atividades. Vou compartilhar com vocês o livro, só um minutinho. E a gente começa a nossa aula. Então, aqui. Aqui, eu vou tirar a minha imagem por enquanto, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Leia a manchete a seguir. Estudantes são orientados sobre o perigo de usar celular no trânsito. Conforme as formas verbais empregadas nessa manchete, assinale a alternativa correta a respeito da classificação desses verbos. Aqui, ó, o primeiro verbo é de ligação e o segundo verbo é um verbo transitivo, tá ok? Aqui, ó, são orientados, verbo de ligação, e usar um verbo transitivo. Quem usa, usa alguma coisa, tá ok? Quantas orações há nessa manchete? Escreva-as. Oração é igual ao verbo. Então, eu tenho dois verbos e eu tenho duas orações, tá? Aqui, duas orações. O predicado da primeira oração é classificado como verbal, nominal. O da primeira é um verbo de ligação, então ele é nominal. Qual que é o núcleo desse predicado? O núcleo desse predicado é orientados. A letra E. O predicado da segunda oração é classificado como verbal. Qual que é o núcleo desse predicado? Usar. Porque é o verbo, é o próprio verbo. Tá? Então, aqui, sublinhe os predicados das orações a seguir e classifique e use em verbo verbal nominal. A quantidade de veículos nas ruas tem congestionado o trânsito das cidades. Olha, tem congestionado o trânsito das cidades. Esse é um predicado. É um predicado verbal, porque o verbo ter não é verbo de ligação, é verbo de ação. Os ônibus, carros e motos permanecem parados ao longo da pista, da rodovia. Permanecem é verbo de ligação, portanto, esse predicado aqui é nominal. O trânsito está tranquilo hoje. Está tranquilo hoje. Está é verbo de ligação, portanto, o predicado é nominal. Os governantes investiram na melhoria do transporte público. Investiram na melhoria do transporte público. Investiram é verbo de ação. Portanto, esse predicado é verbal, tá? Agora vamos para a próxima página aqui. Leia o trecho, né, de um texto sobre a faixa de pedestre. Eu não vou ler porque você já deve ter lido. Então, sua opinião, por que é importante atravessar na faixa de pedestre? Bom, por conta da segurança que a gente, né, tem que ter, né? Segundo a autora do texto, qual a diferença entre o comportamento dos motoristas do Brasil e de Portugal? Bom, os motoristas de Portugal, eles são conscientes de sua obrigação de parar na faixa e eles não acham que estão fazendo um favor ao pedestre, enquanto os motoristas do Brasil normalmente têm uma desculpa para justificar o motivo de não parar na faixa. São muito grosseiros, né, os nossos motoristas. E a letra C, o período destacado no texto é constituído por duas orações. Classifique o predicado de cada uma delas. Olha, aqui nós temos duas orações. O primeiro verbo
e o segundo verbo, tá? São pedestre. Bom, ele pede para a gente qual é o núcleo de cada um desses predicados, né? O período destacado por duas orações classifica o predicado de cada uma delas. Então, eu estou na letra C, e a letra C é, na primeira oração, há um predicado verbal, e na segunda, um predicado nominal, que é o verbal, verbo ter, verbo de ação. Portanto, predicado aqui da primeira oração, aqui, é predicado verbal. Qual é o núcleo de cada um desses predicados e a que classe gramatical eles pertencem? Bom, o núcleo do predicado verbal é a forma verbal tem, que pertence à classe dos verbos. Já o núcleo do predicado nominal é o substantivo pedestre. Tá bom? Deixa eu tirar isso daqui. Agora, nós vamos ver aqui, na página 21. Observe duas capas de livro. Eu sou a mudança. A menina parou o trânsito. Você costuma andar de bicicleta? Em que momentos você faz isso? É uma pergunta que você deve responder aí, pessoal. Observe as imagens das capas. Qual é a relação entre elas? Bom, a relação é que ambas, né, apresentam a imagem de uma bicicleta. A letra C. A forma verbal empregada no título da capa A é o núcleo do predicado nominal? Não, olha aqui, ó. Eu sou é o verbo ser. Deixa eu colocar essa pineta aqui de azul. Eu sou é o verbo ser, tá? E o verbo ser é de ligação. Se o verbo é de ligação, ele não vai ser o núcleo do predicado, tá? Então é falso. O título da capa A apresenta um sujeito ligado ao predicativo por meio de um verbo de ligação classificando esse predicado como nominal. Sim, é isso aí. Eu sou a mudança. Então, o que o predicado é, ó, eu sou a mudança, é um predicado nominal, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. O título da capa B é composto por um verbo de ligação? Da capa B, não, ó, parou não é verbo de ligação, parou é verbo de ação. Então, aqui é falso. O título da capa B é constituído por um verbo significativo? Verdadeiro. Que efeito de sentido o emprego desses predicados produziu em cada um dos títulos? Bom, no livro A, o predicado nominal enfatiza o sujeito eu, como protagonista da mudança que está sendo proposta. Já no segundo título, a ênfase recai sobre a ação da menina de fazer o trânsito parar, tá bom? E assim a gente vai para a próxima aula, tá? Daqui a pouco a gente vai ter a próxima aula, tá bom? Por enquanto, é só, né, a correção. Fiz a correção rapidinha, né? Mas é isso mesmo, tá? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.